Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, quinta-feira, na presença do Senhor, onde nós temos essa oportunidade de estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Gostaria de iniciar esse nosso primeiro momento aqui com uma oração. E eu tenho um pedido de oração aqui, gostaria que os irmãos aí anotassem para orar na casa de vocês. Nossa irmã Yolanda, então ela fez um pedido e ela pede oração pelo filho dela para que ele volte para a casa do Senhor. Então nós vamos orar por esse pedido, nossa irmã Yolanda. Anote aí na sua casa para que você também possa orar pelo filho dela e para o retorno dele. Lembrando, talvez você também conheça alguém que cresceu na igreja, mas hoje está afastado do caminho do Senhor. Alguém que cresceu na igreja, dava até um bom testemunho dentro da igreja, mas aconteceu alguma coisa que infelizmente essa pessoa hoje não está mais na presença do Senhor, está andando pelo mundo, não dando um bom testemunho. Talvez você tenha algum nome assim em sua mente, ore por isso também. Então anote aí o pedido da nossa irmã Yolanda e lembrando, se você tem algum pedido de oração, coloque aí nos comentários que nós vamos procurar orar um pelos outros. Então vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas que nós temos. Obrigado pela sua palavra que nós temos acesso. Obrigado que nós podemos orar ao Senhor e o Senhor ouve as nossas orações conforme a sua palavra ela nos garante. Nesse momento, apresentamos a Ti, Senhor Deus, o pedido da nossa irmã Yolanda, onde ela pede pelo seu filho que está afastado do caminho do Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor esteja visitando o coração dele, incomodando, constrangendo, para que ele retorne e volte para a casa do Senhor, para que ele restaure a comunhão contigo. Se ele ainda não é salvo, rogamos a Ti pela salvação dele, mas se ele já é salvo, resgate, Senhor Deus, traga ele de volta, e que desta maneira ele possa usufruir das bênçãos do Senhor, e que a família também possa ter essa alegria de ver a pessoa retornando para o lar do Senhor. Essa é a minha oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor hoje. E o título da mensagem que eu gostaria de trazer é Uma Figura do Fim. Então, nós vamos estudar baseados em 1 Reis, capítulo 18, e eu vou ler esse texto agora, do versículo 41 até o versículo 46. Os irmãos vão anotar o seguinte, vocês que estão sempre nos acompanhando, assistindo os nossos estudos e as nossas lives. Eu preguei, trouxe um estudo em cima desse texto na segunda-feira, então eu queria aqui não chover no molhado, como a frase diz, mas nós vamos perceber que a palavra de Deus ela é rica e abundante. Ela fala aos nossos corações. E eu gostaria de usar o mesmo texto, só que para trazer agora lições diferentes para a nossa vida. Agora eu gostaria de trazer uma mensagem escatológica baseada nesse texto. E olha só então o que diz 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 a 46, contando a história de Elias. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe, e disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu o seu lombo e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Meus irmãos, então aqui está um contexto aqui da história de Elias. Se nós observarmos o contexto onde esse texto está inserido, nós vamos perceber que um pouco anterior, Elias ele demonstrou para a nação de Israel ali a falsidade do Deus que eles estavam adorando. Eles estavam adorando a Baal. Então ele ali, em cima do Monte Carmelo,
derrotou os profetas de Baal, mostrando que o Deus Baal é apenas um mito, que ele não existe. Então, logo depois disso, ele orou para que viesse chuva. Por causa do pecado de Israel, ficou ali um período de mais 3 anos sem chuva, sem descer chuva, e dessa maneira, sem chuva, a terra não produzia. Mas agora, depois que Elias mostrou ali que Deus é o verdadeiro Deus da nação de Israel, e ficou evidente que Baal não era Deus, mas era apenas um mito, agora ele ora por chuva, e a chuva desce nesse contexto. Acabe era o rei da nação de Israel, e ele era quem estava governando Israel, e ele tinha a responsabilidade, como rei, de levar o povo a adorar a Deus, mas ele não estava fazendo isso, ele estava levando o povo a adorar a Baal. Então, este aqui é o contexto do texto que nós estamos vendo. Mas, baseados nesse texto, eu gostaria de trazer uma mensagem escatológica. E para a gente iniciar, gostaria de fazer aqui um pequeno resumo dos eventos escatológicos. Então, vamos olhar para esse texto e pensar no futuro. Meus irmãos, fazendo um pequeno resumo, qual que é o primeiro evento escatológico que nós, como igreja, estamos aguardando? É o arrebatamento da igreja. Este é o primeiro evento escatológico que nós, como igreja, estamos na expectativa da vinda do Senhor nos ares. Ele não pisará aqui na terra, mas ele estará ali nos ares e arrebatará a sua igreja para o encontro de Cristo. Então nós seremos arrebatados para encontrar com ele. Lá no céu, enquanto estivermos lá, nós passaremos, a igreja passará pelo que é chamado de tribunal de Cristo, onde nós prestaremos contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer aqui na terra. Então nós vamos lá ou ganhar ou perder recompensas, galardões, coroas lá no céu, mas nós não estaremos mais aqui na terra. Então o que estará acontecendo nesse período aqui na terra? Quando a igreja subir, aqui na terra começa o período que é conhecido como a Grande Tribulação. E Daniel, capítulo 9, nos informa que serão 7 anos de tribulação aqui na terra. Note que a igreja, nós não estaremos aqui, nós seremos arrebatados. E durante esse período de tribulação se levantará um homem que é conhecido como Anticristo, e ele será o rei mundial, o líder do mundo inteiro. E ele quem vai estar determinando como que as coisas devem estar acontecendo neste período. Então, 7 anos de tribulação aqui na terra. Será um período onde Deus estará derramando a sua ira aqui na terra, por causa que as pessoas aqui não aceitaram a Jesus Cristo. Será um terrível período, o qual nunca houve antes e qual nunca haverá. Então vai ser realmente um terrível período, 7 anos de tribulação. O que acontecerá então depois dos 7 anos de tribulação? Cristo Jesus, com a sua noiva, que é a igreja, voltará aqui para a terra. E ele voltando aqui para a terra no final da tribulação, derrotará o anticristo, derrotará o falso profeta, prenderá Satanás por 1000 anos. Vai ter aquela batalha que é conhecida como a Batalha do Armagedon, porque Satanás, anticristo, o falso profeta, reunirão o exército mundial, olha só, reunirão o exército mundial para combater e varrer Israel do mapa. E é neste momento onde o exército está tentando invadir Jerusalém. E eles vão estar ali no vale que é conhecido como Vale do Megido. Quando eles estiverem ali nesse vale, é quando Jesus Cristo ele volta, pisa ali os seus pés no Monte das Oliveiras, racha o monte no meio, faz uma abertura, um vale para que a nação de Israel possa fugir por ali. E é aí que começa a matança. É aí que começa a guerra de Cristo contra o exército mundial. E ali ele derrota o exército inimigo. Logo depois disso, ele vai reunir as nações ali naquele mesmo vale, o Vale do Megido. E nós vamos estudar um pouco sobre esse vale. Ali no Vale do Megido, ele reunirá as nações, ou seja, todas as pessoas que ficaram vivas durante o período da tribulação, que passaram pela tribulação, irão se comparecer ali no Vale do Megido para prestarem contas diante de Jesus Cristo.
Jesus Cristo se assentará no que é conhecido como trono da sua glória. Ele terá um trono ali. Ele se assentará no trono da sua glória e convocará as nações e ele fará o que é conhecido como julgamento das nações. Então ele vai separar o bode das ovelhas. Para as ovelhas ele vai dizer: bendito do meu Pai, vinde para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os bodes, os que estarão à sua esquerda, ele vai dizer: maldito vocês, vocês não entrarão no reino do meu Pai, mas o local de vocês é para o inferno que foi preparado para Satanás e os seus anjos. E ali ele fará esse julgamento. Logo após esse julgamento e a morte das pessoas que aceitaram a marca da besta, que aceitaram ficar do lado do anticristo, depois que ele matar todas essas pessoas, depois que elas morrerem, então ele convidará os salvos para a entrada do reino milenar. E a partir dali que vai começar o reino milenar. O mundo ele foi totalmente estragado, destruído durante o período da tribulação. Mas no período do reino milenar, tudo será restaurado. Tudo ali vai ser renovado. Então vai ser como se fosse no padrão do jardim do Éden. As coisas vão melhorar no período do milênio e será um período onde Jesus Cristo estará reinando. E nós, como igreja, descendo com Jesus Cristo, nós auxiliaremos ele nesse período de reinado. A nação de Israel também vai ser restabelecida no seu local, no seu lugar novamente. Ela vai ter ali uma expressão mundial novamente, a nação de Israel, e vai estar auxiliando também a Jesus Cristo no dia ali desse período de reino milenar. No final do reino milenar, Satanás, então, ele será solto e ele enganará as pessoas que escolherem ficar do lado dele e não do lado de Cristo. Então, ele vai enganar essas pessoas, vai formar um outro exército mundial, que é conhecido como Gog e Magog, tentará ali derrotar a Jesus Cristo, mas Apocalipse capítulo 20 diz que Jesus Cristo vai fazer descer fogo do céu e vai acabar também com aquele exército. Logo após isso, ao término do reino milenar, então, o que nós vemos? O céu sumindo, o universo sumindo, a terra sumindo e aparecendo agora um grande trono branco, onde Jesus Cristo se assentará e ele julgará todas as pessoas ímpias. Então ele vai ressuscitar todos os ímpios de toda a história, de todas as eras, desde Caim, o primeiro ímpio que nós temos registro, até o último. Todas as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo se comparecerão ante o trono branco e elas prestarão contas a Jesus Cristo. E todas elas serão lançadas no lago de fogo. Não será um momento de salvação. Ali não terá uma segunda oportunidade. Elas simplesmente estarão conscientes do pecado dela, do erro que elas cometeram, e elas receberão a sentença, que é o lago de fogo. E elas depois serão lançadas no lago de fogo. Logo depois do trono branco, entra o que nós conhecemos como eternidade. Eternidade com Cristo para aqueles que aceitaram a Cristo e eternidade sem Cristo para aqueles que rejeitaram a Cristo. Com Cristo no novo céu e nova terra. Sem Cristo eternamente no lago de fogo. Então nós temos aqui um pequeno resumo escatológico. E como eu mencionei aqui o Vale do Megido, eu trouxe aqui um pequeno mapa que eu gostaria de mostrar onde fica esse Vale do Megido e quais o nome que ele recebe. Então aqui eu tenho um pequeno mapa, os irmãos podem olhar aqui. Desse lado azul é o mar Mediterrâneo. Aqui essa faixa amarela toda, aqui está a nação de Israel, a terra de Canaã. Nós temos aqui o Mar Morto aqui embaixo, temos o Mar da Galileia aqui em cima. Então, onde fica o Vale do Megido? Esta parte aqui, ó, perto do Mar da Galileia, é onde fica o Vale do Megido. Lembra do texto base que nós lemos agora no início dessa live? Onde fala que Elias ele estava no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica bem aqui, ó, próximo aqui ao Mar Mediterrâneo, bem aqui. E descendo o Monte Carmelo, começa o Vale do Megido. Por que eu estou mostrando isso aqui? Nós vamos ver
Quais nomes esse Vale do Megido ele recebe? Ele não é apenas conhecido e chamado de Vale do Megido, mas ele tem outros nomes. É aqui que acontecerá a batalha do Amargedon, neste vale aqui. Então, na história que nós lemos aqui de 1 Reis de Elias, nós vemos que ele estava aqui no Monte do Carmelo quando a chuva começou. E eles saíram do Monte do Carmelo e foram para Jezreel, onde nós vamos ver que também é um outro nome do Vale do Megido. E aqui nós vamos ter, meus irmãos, a partir daqui, uma história e uma figura do fim. Então, olha só, os nomes que recebe este Vale do Megido. Primeiro, ele é chamado de Amargedon. Isso está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Este aqui é o Vale do Megido, onde as nações ali se ajuntarão ali para tentar derrotar a Israel, mas Jesus Cristo aparecerá e derrotará todos eles na sua segunda vinda. É conhecido como Amargedon. É conhecido também como Megido. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 22. Aquele vale perto do Monte Carmelo é conhecido também como Megido, e diz assim: Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele e, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no Vale do Megido. Então aqui nós temos uma história onde esse versículo está inserido, mas aqui nós temos uma referência onde o rei de Israel tentou ali batalhar contra o faraó. E ele foi para o Vale do Megido ter esta guerra contra faraó. Mas olha só também uma outra referência que traz o nome Vale do Megido, que está em Zacarias, capítulo 12, versículo 11. Diz assim esse texto: Naquele dia, e aí está falando do futuro, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no Vale de Megido. Olha só, então aquele vale perto do Monte Carmelo é conhecido como Amargedon e é conhecido também como Vale do Megido. Mas ele recebe outro nome também, como Vale de Josafá. Então perceba bem, um terceiro nome, Amargedon, Megido, e também é chamado como Vale de Josafá. Olha só, Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, dizem assim para nós: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao Vale de Josafá. Aqui está o Vale do Megido. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo muita minha terra entre si. E olha só ainda aqui em Joel capítulo 3, olha só o versículo 12, diz assim: Levantem-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Então note o que Joel está profetizando a respeito do futuro, o que ele está falando. Então lembrando, no Vale de Josafá, no Vale do Megido, haverá a guerra do Amargedon, onde Cristo derrotará e matará todo o exército inimigo liderado pelo anticristo. Só que depois que ele derrotar todo esse exército, então ele convocará, e o texto está dizendo isso, convocará todas as pessoas do mundo que ficaram vivas até o final da tribulação, e Jesus Cristo se assentará no trono que será estabelecido ali, o trono da sua glória, e julgará todas essas pessoas. Daí, quando você lê Mateus capítulo 25, você vai perceber como que será esse julgamento, onde ele vai separar os bodes das ovelhas e vai convidar as ovelhas para participar do reino milenar, mas os bodes serão mortos ali mesmo. O Vale de Josafá será o local do julgamento das nações, onde Cristo julgará todas as pessoas ao final da tribulação. Então perceba bem, é conhecido este vale como Amargedon, é conhecido como Megido, é conhecido como Vale de Josafá,
mas ele ainda tem mais um nome, é conhecido como Jezreel. É o texto que nós lemos aqui em 1 Reis. Olha só um outro versículo, que é 2 Reis, capítulo 9, versículo 10, conhecido como Jezreel, diz assim: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Olha só, o versículo está contando a história. Jezabel era a esposa do rei Acabe. O rei Acabe, eu acredito que foi o pior rei que a nação de Israel ele teve. E aqui está falando uma profecia que Jezabel, que influenciava negativamente ao rei Acabe, fazia ali influenciando ele para que ele fizesse coisas ruins na nação de Israel. Aqui tem uma profecia que ela seria morta em Jezreel e os cães comeriam a sua carne. Meus irmãos, Jezreel é o Vale do Megido, é onde acontecerá a Batalha do Armagedon. É conhecido como o Vale de Josafá, recebe esse nome também de Jezreel. Aqui, nessa profecia, os cães comeriam a carne de Jezabel. E quando nós estudamos escatologia, nós perceberemos que quando Cristo derrotar o exército inimigo ali no Vale de Jezreel, quem vai comer a carne daquele exército inimigo serão as aves do céu, onde ele chama as aves para o grande banquete, a ceia do Senhor, para que as aves, as rapinas, possam comer a carne de reis, carne de soldados, carne de escravos, carne de cavalos e seus cavaleiros. É o que está descrito em Apocalipse, capítulo 19 e também em Mateus capítulo 24. Cristo vai fazer um convite para que os animais, as aves, comam da carne das pessoas ali, a qual ele derrotar no Vale de Jezreel. E aqui nós temos uma profecia, no Vale de Jezreel, Jezabel, ela morrerá e os cães comerão ali da sua carne também. Então, meus irmãos, olhando para esse texto de 2 Reis, nós vamos ver aqui algumas lições, algumas informações a respeito do futuro, informações que nós podemos tirar do texto, pensando em escatologia. E a primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos aqui é a seguinte: a humanidade, ela come e bebe e não percebe que o fim está se aproximando. Assim será no período da tribulação. Durante o período da tribulação, as pessoas vão comer, beber, se casar, se dar em casamento e não vão estar percebendo que o fim está se aproximando. Olha só o que diz o versículo 41 aqui de 1 Reis, capítulo 18. Diz assim, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha só, tinha ficado aqui mais de 3 anos sem chuva. Elias estava tendo uma percepção, uma sensibilidade que a chuva viria, que o temporal viria, mas o céu estava limpo, não tinha uma nuvem e ainda não estava caindo uma gotinha de chuva. Acabe subiu para o monte, só que ele não estava percebendo chuva, mas ele subiu para se alimentar, ele subiu para comer e beber e não estava percebendo que a chuva estava se aproximando. Assim será no fim do tempo também, meus irmãos. Hoje as pessoas não percebem que a volta de Cristo está cada dia mais próxima e principalmente na tribulação, as pessoas estarão vivendo as suas vidas e não estarão percebendo que a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra estará próxima. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Jesus, ele diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, Acabe, ele subiu para comer e beber. As pessoas no período da tribulação estarão aqui vivendo suas vidas normais,
como que se não tivesse que prestar contas a Jesus Cristo. Estarão comendo, bebendo, trabalhando, se casando, se dando em casamento, curtindo seus hobbies, curtindo a sua vida aqui na tribulação, apesar de todo o sofrimento que será esse período, elas estarão vivendo a sua vida e não perceberão que o fim está se aproximando. Assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão desapercebidas, só que de repente virá a grande chuva. De repente aparecerá o sinal do céu, o Filho do Homem descendo nas nuvens com grande glória. E ele vai chegar trazendo juízo para as pessoas. Então a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que a humanidade está vivendo a sua vida sem ter a percepção do futuro, sem ter a percepção do fim. Uma outra coisa, diferente da humanidade, os filhos de Deus, eles têm expectativa do futuro. Isso é diferente. Olha só o que diz o versículo 42, diz assim: Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Meus irmãos, Elias, representando os filhos de Deus aqui nesta figura, os filhos de Deus têm a percepção da chuva, têm a percepção da vinda do Senhor. Nós estamos esperando hoje a expectativa do arrebatamento. Nós estamos aguardando nessa expectativa em nosso coração o arrebatamento da igreja. Os salvos da tribulação também estarão aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Note a diferença entre as pessoas do mundo e os filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem na expectativa da volta de Cristo. As pessoas do mundo não percebem que o fim está se aproximando, que o período da graça está se acabando e que elas precisam tomar uma decisão hoje, mas elas estão deixando essa decisão para lá. Não querem ter um compromisso e aceitar Jesus Cristo no seu coração. Vivem as suas vidas normais aqui na terra, mas deixando Jesus Cristo de lado e não estão percebendo, não estão se atinando que Jesus Cristo está para voltar. Assim será no período da tribulação também. Pessoas vivendo normalmente, sem perceber que Jesus Cristo está às portas, logo para voltar, ali colocando seus pés no Monte da Oliveira. E é isso que nós aprendemos também nesse versículo 42. E o que nós podemos também ver no versículo 43? Uma outra lição. A segunda vinda de Cristo acontecerá apenas após os 7 anos de tribulação. Então note bem o que diz o versículo 43 agora, diz assim: Elias disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. Meus irmãos, Elias estava esperando chuva. Só que o rapaz foi lá, subiu no Monte Carmelo, olhou ali para o mar Mediterrâneo, nenhum sinal de nuvem, nenhum sinal de chuva. Voltou, foi lá a segunda vez. Depois, uma terceira vez. Depois, uma quarta vez. E o sinal de chuva ainda não tinha aparecido. Jesus ensina que no período da tribulação, muitas pessoas estarão enganando as outras, dizendo: olha só, o Cristo está ali, vai lá, vamos lá atrás dele. Só que Jesus, ele deixou bem claro: a minha vinda não será assim. Eu não virei durante a tribulação, mas eu virei apenas depois de 7 anos da tribulação. Já a volta de Jesus acontecerá após 7 anos de tribulação. Então nós podemos fazer essa aplicação figurada, mostrando para a gente como que será a escatologia. Ali as pessoas estarão talvez esperando a volta de Cristo, muitas pessoas estarão enganando outras, mas Jesus Cristo deixou claro: a minha vinda não será assim. Não acreditem quando disser: olha só, o Cristo está dentro da casa, o Cristo está no deserto, vamos lá. Mas Jesus Cristo deixou bem claro: a minha vinda será após o período de tribulação. Aí sim, depois de 7 anos de tribulação, acontecerá a minha vinda. Foi o que aconteceu com esse jovem, foi o que aconteceu com Elias. Depois de 7 tentativas, eles não encontraram chuva. Só após o final da 7ª tentativa é que a chuva começou a dar o seu sinal. E é o que nós vamos ver, uma quarta lição aqui nos versículos 44 e o 45. A vinda de Jesus Cristo, ela será poderosa. Olha só o que diz o versículo 44 e o 45. A 7ª vez disse:
eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Meus irmãos, a vinda de Jesus Cristo será poderosa. Ai daqueles que imaginam que a vinda de Jesus Cristo no final da tribulação será uma coisa pequena. Como uma pequena mão estava surgindo, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão estava surgindo. Só que de repente, ali, tudo se escureceu, uma grande nuvem apareceu, surgiu a partir daquela pequena nuvem. Tudo se escureceu e grandes ventos começaram a acontecer ali também. O temporal estava chegando. A vinda de Jesus Cristo será desta mesma maneira, será uma vinda poderosa, visível, uma vinda potente como o raio da grande chuva. Olha só o que Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo 24, os versículos 29 e 30 nos mostra como será a segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra. E nesta vinda aqui que vai estar descrito aqui, a igreja estará retornando com Jesus Cristo também. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, logo perceba bem, só depois da tribulação que Jesus Cristo volta. E o texto continua: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Meus irmãos, a volta de Jesus Cristo será rápida, repentina no final da tribulação e poderosa como um raio. Assim como o raio sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Algo visível, algo que todo mundo percebe. Quando um raio vem e surge aquele trovão, todo mundo percebe, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma vinda poderosa. E é assim que nós podemos aprender também usando este versículo de 1 Reis, o sinal da vinda do Filho do Homem. Uma pequena nuvem parece que estava surgindo ali, só que de repente tudo ficou escuro, a chuva estava se aproximando e os filhos de Deus tinham a percepção do final dos tempos, mas os incrédulos não têm essa percepção que o fim está se aproximando. Mais uma coisa e uma última coisa que nós podemos ver, e agora no versículo 46, Cristo, logo depois da sua segunda vinda, o que ele vai fazer? Ele vai ajuntar todas as pessoas no Vale do Megido. Logo depois que houver aquela matança da Batalha do Armagedon, onde ele derrotará o exército de Satanás, quando ele derrotar todo mundo, o que ele vai fazer? Convocar todas as pessoas para o Vale do Megido, que é Jezreel, que é o Vale de Josafá. Olha só o que diz o versículo 46, diz assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Note muito bem, tanto Acabe quanto Elias, eles foram para Jezreel. Onde é esse Jezreel, meus irmãos? Esse Jezreel é o Vale do Megido. Jezreel aqui é o Vale de Josafá, onde Joel ele faz a sua previsão. Olha só o que diz mais uma vez Joel capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei, olha só, vou chamar todo mundo para Jezreel, congregarei todas as nações e os farei descer ao Vale de Josafá, que é Jezreel, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. E olha só o versículo 12 ainda do capítulo 3 de Joel. Levante-se, nações, e sigam para o Vale de Josafá, que é Jezreel, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Elias e Acabe, 2 homens foram para Jezreel. Então os dois ali fugindo da chuva,
foram para Jezreel. Acabe foi com seus cavalos, montando ali na sua cavalaria, foi com seu cavalo até para Jezreel, saindo do Monte Carmelo, foi para lá. Elias foi pelo poder de Deus, que ele foi correndo e chegou primeiro que Acabe. Mas note que aqui existe uma representação. Existem dois grupos de pessoas que estarão no Vale de Josafá, sendo julgados por Jesus Cristo. O grupo, figuradamente, de Acabe, um homem ímpio, e o grupo de Elias, o homem sábio. E naquele dia, Jesus Cristo ele separará as nações em dois grupos. Mateus capítulo 25 conta essa história. Ele vai colocar o grupo de Acabe de um lado, que são os bodes, as pessoas ímpias, e vão dizer para eles: vocês são malditos, vocês vão se apartar de mim, eu não conheço vocês, o destino de vocês será o inferno. Mas ele vai colocar de um outro lado o grupo de Elias, o grupo dos salvos, e vão dizer para eles: benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Acabe e Elias foram para Jezreel. Jesus Cristo chamará para Jezreel todas as nações, se assentará no trono da sua glória e colocará ali o julgamento sobre todas as nações. E aqui, meus irmãos, nós temos esta lição escatológica olhando para este texto aqui. Uma figura do fim. Então nós temos uma figura do fim, essa lição escatológica. E nós hoje, como Igreja de Jesus Cristo, estamos na expectativa da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Nós não ficaremos por aqui para o período de tribulação, graças a Deus, porque Ele não nos destinou para a ira. Mas aqueles que não aceitaram Jesus Cristo em seu coração não escaparão do dia do Senhor, não escaparão da tribulação, ficarão nesse período da tribulação. Os que saírem vivos do período da tribulação passarão pelo julgamento das nações, quando Jesus Cristo voltar ao final dos 7 anos de tribulação. Então, 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46, nós vemos aqui uma figura do fim, uma mensagem figurada. Nós percebemos que a palavra de Deus ela é rica e nós tiramos diversas lições do mesmo texto. Meus irmãos, que essa palavra fique no coração dos irmãos, que Deus ele possa aplicar em suas vidas e que Ele possa continuar abençoando a todos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela sua palavra, obrigado pela esperança escatológica que o Senhor nos deu, a esperança de nós que somos filhos de Deus, que já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Obrigado pela esperança de livramento que o Senhor tem nos dado. Rogamos a Ti pelos nossos parentes que ainda não aceitaram ao Senhor, rogamos pela salvação deles, que eles não venham a partir desse mundo sem ter o conhecimento, sem ouvir o Evangelho. Rogamos que eles possam tomar uma decisão ainda em vida ao lado de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando também a todos. Continue nos acompanhando também nas nossas próximas lives.